coisa boa, né, queridos? Que alegria nos reencontrarmos em mais uma oportunidade que tão bondosamente, misericordiosamente o Senhor nos concede. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria para nós poder, a partir deste lugar, né, com o auxílio da tecnologia, levar até a sua casa louvor, adoração e a ministração da palavra de Deus. É muito bom tê-lo ou tê-los aí conosco. Sintam-se todos abraçados. Você que já está aí pela quarta ou a quinta vez conosco, é muito bom tê-lo novamente. Você que pela primeira vez está conosco, seja muito bem-vindo. Este é o canal oficial da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, em Quixeramobim, a congregação aqui no bairro do Conjunto Esperança, a igreja pastoreada, o campo, pelo pastor Evandro Figueiredo de Aquino, e a nossa congregação supervisionada pelo presbítero Getro. Muito bom tê-lo conosco aí, que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está nos acompanhando pela nossa página oficial no Facebook. Sintam-se todos abraçados nesta tarde, já início de noite, para a glória de Deus. Já ouvimos louvores, já fizemos menção da leitura da palavra de Deus e agora iremos trazer uma rápida reflexão da palavra do Senhor. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia aí no seu celular ou a Bíblia física, o livro, aquele a qual o Senhor dá diretrizes, norte, direcionamento para aqueles que assim crê, para aqueles que o têm como regra e fé da sua vida, a Bíblia Sagrada. Nós leremos o capítulo 14, a partir do versículo de número 25, uma leitura muito conhecida da igreja. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 14, versículo 25. Na segunda vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao o verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidas? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Deixa eu repetir apenas o versículo 32. Subindo ambos ao barco, cessou o vento. Meus queridos irmãos, amados ouvintes, aqueles que nos acompanham através da internet, nos dão o privilégio de estar conosco já nesta tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Queridos, esta é uma passagem muito conhecida. É um versículo, ou melhor, um trecho, uma porção da palavra de Deus, que aqueles que têm uma mínima familiaridade com a Bíblia, sem dúvida já leram, já ouviram pregações, já foram ministrados através desta passagem. Mas eu queria, nesta tarde, me deter ao versículo de número 32, onde diz que subindo ambos para o barco, cessou o vento. Antes deles subirem ao barco, teve uma série de acontecimentos. O mar estava revolto. Jesus foi ao encontro dos discípulos que estavam navegando, e aí eles estavam com medo. Naturalmente, apesar de ser homens que tinham muita habilidade com o mar. Sem dúvida que além de Pedro, nós tínhamos outros que tinham
a habilidade em lidar em tempestades. E eles viram Jesus, e Jesus não deveria estar muito perto, porque eles não reconheceram, disseram um fantasma, é algo sobrenatural. E aí Jesus falou, acredito que com um tom de voz um pouco mais alto, dizendo que era ele. Mesmo assim eles não se convenceram, e Pedro impetuosamente, e também eu diria até corajosamente, é uma das maiores para mim manifestações de fé, esta que fez Pedro, porque Pedro fez um pedido a Jesus que eu acho que ninguém fez. Pedro pediu a Jesus para andar, para ir ao encontro de Cristo sobre as águas. Pelo menos a Bíblia não registra outra passagem semelhante, ninguém fazendo o que fez Pedro. E Pedro, pedindo a autorização, teve a autorização de Jesus. Aqui nós já aprendemos uma coisa: aqueles que creem em Jesus, eles também acreditam no impossível. É impossível você crer em Jesus e não crer no impossível. Pedro creu em Jesus, e automaticamente ele passou também a crer no impossível. A primeira lição desta tarde é que se você crê em Cristo, aprenda também a crer no impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Se você teve o encontro com Cristo, você acredita nele, não tem como acreditar em Cristo e não acreditar no impossível. Como impossível? Até aquela data, homem algum tinha feito o que Pedro pediu autorização para fazer. E aí, Jesus autorizando, Pedro passa a caminhar em direção a Cristo. Segunda lição que nós aprendemos esta noite: uma vez acreditando no impossível, você precisa também acreditar que você pode fazer algo impossível, estando autorizado por Cristo. Porque às vezes eu acredito no impossível, mas não me acho capaz de ser alvo da manifestação de Deus fazendo algo impossível. Pedro creu no impossível, e aquilo que ele creu, ele sentiu que era capaz de fazer. Por que ele sentiu capaz? Porque ele estava sob ou debaixo da autorização de Cristo. Se você está se você está debaixo da autorização, da autoridade de Cristo, não duvide que você pode ser alvo de algo impossível. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem andou com Cristo viveu o impossível. Nós estamos diante de uma situação de impossibilidade. É impossível, nesse momento, trazer uma mensagem e não fazer menção da pandemia que nós estamos vivendo na humanidade. A Bíblia, ela se relaciona direto com o tempo atual, por isso que ela é atemporal. Ela pode ser aplicada em qualquer momento. Há quase 2000 anos atrás, onde foi escrito, ou começou a ser escrito o Novo Testamento, ou agora. Nós estamos vivendo um momento de impossibilidades. A ciência ainda não achou uma solução. A ciência ainda não tem uma saída. As autoridades estão muitas vezes sem saber o que fazer. Mas esta noite eu creio num Deus do impossível. Aleluias. Eu creio em um Deus que a qualquer momento vai dizer: vem, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio num Deus que tem o poder sobre a natureza, que tem o poder sobre o universo, que tem poder sobre tudo, e nada está além da sua capacidade. Pedro foi caminhando até Cristo, e aí nós conhecemos a história. Pedro olhou para o vento, Pedro ficou impressionado com o que estava acontecendo e começou a submergir, começou a afundar. E o que me chama a atenção é que mesmo Pedro sendo um homem que conhecia o mar, mesmo Pedro sendo um homem que tinha habilidade para nadar, nadava melhor do que todos os outros, mas mesmo assim, quando ele começou a afundar, ele não tentou nadar, ele pediu misericórdia. Ele disse: Senhor, me ajuda. Por quê, irmãos?
Por que que Pedro simplesmente não tentou nadar, voltou para o barco, já que ele conhecia o mar, sabia onde o barco estava, não era tão distante, mas mesmo assim ele pediu socorro. Mesmo assim ele disse ao Senhor. Ele olhou para Cristo e, quando estava afundando, Pedro gritou e disse: salva-me, Senhor. Como que um homem que sabe nadar? Como que um homem que sabia que naturalmente não poderia se afogar ali, porque ele gritou e pediu socorro a Jesus? Porque Pedro estava envolvido, irmãos amados, em uma missão impossível. Pedro não estava simplesmente pescando, Pedro não estava simplesmente fazendo uma atividade que ele tinha costume fazer. Pedro estava envolvido em uma circunstância da impossibilidade. O Pedro imaginava que tudo aquilo que ele fez sobre a autoridade de Deus, ele não podia usar a sua força, a sua habilidade para tentar sair daquela situação, porque era algo divino. Porque era algo extraordinário, porque era algo que ele não estava acostumado, porque se ele tivesse simplesmente caído do barco, ele tinha tentado voltar, não, mas ele estava andando sobre as águas. Terceira coisa que nós aprendemos esta noite: quando nós estamos em uma batalha, quando nós estamos envolvidos em algo espiritual, não adianta tentar lutar com as nossas forças. Não adianta tentar a lutar única e exclusivamente com as nossas habilidades. Se você está empenhado em uma luta espiritual, não tente só. Você pode ser o melhor nadador, você pode saber todas as coisas, você pode ter as maiores habilidades, mas se a empreitada é espiritual, se naquele momento tem algo, aleluia, divino, celestial envolvido, e se você está espiritualmente se afogando, se a sua fé está pouca, se você já não consegue, não vê mais como sair da situação que você está sozinho, peça socorro. Não continue tentando nadar só. Aleluias. É uma noite a qual o Senhor vem falar aos nossos corações de que não adianta tentarmos só. Esse período de isolamento social tem muita gente já sem saber mais o que fazer. Tem muita gente já num processo terrível de desespero até. É noite de refrigério para a sua alma, meu irmão. É noite de refrigério para a sua alma, minha irmã. Peça socorro a Jesus. Grite por ele. Faça como Pedro. Grite. E imediatamente o que aconteceu? Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro à superfície. Oh, aleluia! Trouxe Pedro à superfície. E aí eu começo a encerrar aplicando o versículo de número 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Presta atenção. Presta atenção no como a palavra de Deus ela é rica para o nosso elevo e engrandecimento espiritual. Depois que Pedro foi resgatado e que Pedro estava afundando, ele e Jesus voltaram para o barco. Quarta coisa que nós aprendemos aqui. Aleluia. Pedro retomou a fé. Pedro deixou de prestar atenção na tempestade e passou a prestar atenção em Cristo. Mas, irmão Paulo, por que você chega a esta conclusão? Está registrado por Mateus que ambos voltaram para o barco. Eu não acredito que eles voltaram voando. Eu não acredito que eles voltaram nadando. Eu não acredito que eles mergulharam e foram mergulhados até o barco. Eu acredito que eles voltaram sobre as águas. Oh, aleluias. Eu acredito que Pedro venceu o medo, que Pedro deixou de prestar atenção na tempestade e passou a olhar por Cristo. Ele estava indo ao encontro de Cristo e se embaraçou.
olhou para o vento, olhou para as ondas e começou a afundar. Quem nunca, nesta caminhada, desviou o foco de Cristo? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca olhou assim e disse: realmente eu vou afundar, realmente não vai dar mais, eu vou parar? Quem nunca nesta caminhada não pensou, talvez já hoje, ontem, você já pensou em parar e largar tudo e deixar para lá? Você está submergindo, mas agora Jesus te pegou pela mão. Aleluias. E Ele ainda não acalmou a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor, porque diz a palavra de Deus que a tempestade só se acalmou depois que eles entraram no barco. Ou seja, da hora que Pedro afundou, que Jesus resgatou, que eles caminharam sobre as águas, o vento continuava violento, o mar continuava bravio, a situação continuava humanamente fora de controle, mas Pedro estava andando sobre as águas e andando com Cristo. Pedro só conseguiu sair de quando estava afundando, caminhar sobre as águas até o barco, porque Cristo estava com ele. Eu não conheço ninguém que caminha com Cristo e que não sinta que é uma caminhada agradável. Os dois discípulos no caminho de Emaús, mesmo sem saber que era Cristo, estavam caminhando com ele. E quando iam chegando lá no destino que Jesus fez menção de ir para outra direção, eles disseram: venham para a nossa casa, venha repousar ou pousar conosco. Por que eles chamaram, irmãos? Porque sem dúvida durante aquela trajetória foi uma conversa agradável. Durante aquela trajetória eles sentiram segurança. Pedro, irmãos amados, voltou até o barco, e parece assim que eu posso ver. Quando eles entram no barco, versículo 32, subindo ambos, ou seja, subindo os dois para o barco, cessou o vento. Aleluias. O mesmo Pedro que viu a sua vida indo embora, afundando, foi o mesmo Pedro que caminhou no meio da tempestade. Porque quando a caminhada, irmãos, em direção a Jesus, eu acredito que foi uma caminhada deslumbrada, foi uma caminhada assim de quem estava maravilhado, porque estava fazendo algo novo, algo diferente. Mas quando Pedro afundou, que a volta, eu acho que ele já voltou com outro sentimento. Ele já voltou com o sentimento de quem diz: mesmo diante da tempestade eu possa ser atingido, mas se eu for atingido dentro da tempestade, e se eu clamar por Cristo, eu posso sair dela. Eu acho que essa é uma das principais lições desta passagem. É sair de pé de dentro da tempestade. É conseguir estar afundando, ser resgatado e voltar à superfície, e mesmo assim ter ânimo para voltar até o porto seguro. Jesus está te dando ânimo nesta noite. Está dando ânimo àqueles que acham que a tempestade não vai parar. Você vai ter ânimo para caminhar, sair da tempestade, sentar no barco, olhar para o tempo e o tempo se acalmar. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça diante desta tempestade. Antes dele parar a tempestade, ele vai te dar tranquilidade na tempestade. Jesus, os discípulos estavam lá angustiados, sem saber o que fazer. Depois da ressurreição, Jesus chegou entre eles e disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E a paz de Jesus não é a ausência de guerra, a paz de Jesus não é a ausência de pandemia, a paz de Jesus não é a ausência de desespero, não é a ausência de tempestade. A paz de Jesus é ficar tranquilo em meio à tempestade. A paz de Jesus é estar tranquilo em meio à guerra. A paz de Jesus é saber que estamos em uma pandemia, mas tudo está no controle do eterno. Jesus não parou a tempestade para voltar para o barco. Eu me encanto com os detalhes da palavra de Deus. Jesus pegou na mão do Pedro e disse: olha, Pedro, mesmo diante da tempestade, nós vamos voltar os dois juntos. Oh, aleluia. Mesmo diante do vento, nós vamos caminhar juntos até o barco. Aí quando a gente chegar no barco, eles vão ver
O que é que vai acontecer? Quando ambos entraram no barco, o vento cessou. O vento vai cessar, querido. A tempestade vai parar. Vão vir outras. Pedro enfrentou outras tempestades, outras dificuldades na sua vida, mas daquela foi superado ao lado do poder de Cristo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça e te dê paz. Não desista em meio à tempestade. Você pode até começar a afundar. Você pode até pensar em desistir. Mas grite socorro. Diga: Jesus, tem misericórdia de mim. Que Ele está de mão estendida para te salvar, para te ajudar, para te abençoar. Que Deus abençoe a todos e que a paz de Cristo reine e impere em seu coração para a glória de Deus.